Olá, gente. Eu sou a Lúcia Lima e esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, inscreva-se, curta e compartilhe. Neuza, boa tarde, bom dia ou boa noite. Depende do horário que estão nos vendo. É assim, Neuza, eu estou te convidando e fico muito feliz por você estar aqui para a gente estar levando uma conversa para as pessoas que mais, nesse momento, precisam ouvir nossas falas. E é exatamente a mãe em tempos de pandemia, quando tem que ser a professora do filho à distância, né? Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação da sua longa história, uma contradição. E daí a gente passaria a fazer essa fala sobre as mulheres que estão nesse sofrimento todo, nesse momento. Tá ok. Boa tarde, Lúcia. Eu me sinto honrada de ter sido convidada a participar dessa entrevista, né? É um momento que a gente sabe do isolamento social e fazendo essas participações de vídeo, enfim, né, postando, a gente consegue pelo menos alcançar também algumas pessoas para que leve o conhecimento do que vem acontecendo com a mulher, mãe trabalhadora, tal, que é o nosso foco hoje da nossa entrevista. Eu sou Neuza Santana, né? Estou secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, o Sintepes, né? Tenho a formação, sou técnica, tecnóloga, pós-graduada em políticas públicas legislativas, né? Também faço parte do coletivo de mulheres da CUT, da central, o qual o sindicato é lotado, né? E estou aqui hoje para a gente levar esse papo, porque sabemos a situação, como está difícil para as mulheres. Eu não sou mãe, mas eu sou tia e sou irmã, então eu tenho né, a vivência da minha família e de amigos nessa situação, e mais os docentes, que a gente tem todos os contatos, né, as professoras e professores, é que as mulheres, geralmente, quando a gente fala, né, professores e professoras, mas as professoras em especial, né, são as que mais estão passando por uma situação difícil mesmo, né. E aí eu acho que a gente tenta elucidar ao máximo, mas sabemos que está difícil para todas elas, porque perpassa por uma série de situações a questão da mulher, da mãe e da trabalhadora, não tenha dúvida, porque a gente precisa ter um olhar, um recorte nesse momento para todos. Pois é, Neuza. Nós estamos acompanhando isso de perto. Eu, como presidente de uma associação aqui na região de São Miguel, Ponte Rasa e Ermelino, eu sinto de perto a dor dessas mulheres. É muito complicado nesse momento de isolamento social, onde essas mulheres muitas vezes não têm sequer um espaço adequado para tal, para viver esse isolamento. Exatamente. E vou fazer a primeira pergunta, que essa não poderia deixar de abrir o nosso diálogo. Que é, tá certo. Como você vê, então, a trabalhadora, neste momento de pandemia, onde ela tem que dar conta de tudo fora e dentro de casa, mesmo quando ela já não tem mais um emprego? Então, a gente diz que mesmo nos tempos normais, isso já era uma tarefa árdua para as mulheres, e principalmente as mulheres mães trabalhadoras, né? Porque você tem que dar conta do seu período de trabalho, seja ele de 8 horas ou de 4 horas, conforme é o seu trabalho, né? Ainda ter as crianças, né? Ainda ter os filhos para você poder organizar quando chegar em casa, a questão da alimentação, do acompanhamento escolar e tudo mais. Então, isso já era uma tarefa bem mais, já era difícil naquele momento. Agora, ficou mais difícil ainda, porque a gente pensa assim, tá, vamos dizer
numa família onde está estruturada, né, que ela tem ali as condições já, vamos dizer, dos meios eletrônicos, né, e tem até uma quantidade um pouco maior, mesmo tendo 2 filhos ou 3, ela tem a condição de estar fazendo, acompanhando eles nas suas aulas, participando, porque a creche também está fazendo as aulas online, né, a primeira infância, na verdade. Então, tudo isso, você já vê o quanto é difícil, porque passa as tarefas de brincadeira, aquelas coisas que os pais têm que estar acompanhando. Aí ele nem sai da frente do computador, porque já tem o filho do fundamental que ele está acompanhando. Eu tiro aqui o exemplo da minha sobrinha, ela só tem um filho, e ela tem que acompanhar. Ele está no ensino fundamental, ela está acompanhando, tá, né? Para você fazer a criança ficar 2 horas parado em frente junto com ela, em frente ao computador para ouvir, já é um absurdo, porque ele não consegue. A criança, ele é super ativo, daí ele não quer ficar parado olhando a pro ali, falando ou qualquer outra coisa. Mas aí você vê a situação da outra que tem 4 filhos, não tem um único computador, só tem um celular e não pagando a internet, acabou, você não tem internet, você entendeu? Porque você não tem um Wi-Fi grátis, não tem nada, acabou. Então, as crianças estão à deriva, elas não estão tendo aulas, não estão tendo nada, porque não tem acesso, né? E isso é uma realidade, a questão do acesso é uma realidade gigantesca no nosso país. Não dá para você dizer, não, mas isso é um caso isolado. Não é. O caso isolado é aquele que tem todas as condições, que é uma minoria que tem todas as condições para poder acompanhar, seja de que forma for a sua aula. Mas, para a maioria, não dá para você dizer que eles estão tendo o conteúdo, que eles estão conseguindo aprender, que eles estão... Isso é mentira. Bom, Neuza, diante de toda essa situação que nós estamos acompanhando a vida dessas mulheres, e principalmente das mulheres trabalhadoras na área da educação, que elas são a maioria. Quando a gente fala os professores, a gente teria que falar as professoras pela alta prevalência, não é verdade? Até porque parece que a profissão de professor foi feita para a mulher. Como enfermeira, foi feita para enfermeira. Enfermagem, né? Bom, mas é assim, a minha pergunta era com preocupação mesmo no estado da saúde desses profissionais, que hoje têm que arcar com instrumentais que eles não tinham a menor intimidade, né? E, inclusive, não trabalham com os melhores, trabalham com alguma coisa que a gente sabe que requer aprimoramento, não é? Com certeza. E daí, o que elas têm? Uma carga horária superior à que elas já traziam, e não são remuneradas por isso, não são, a gente sabe. E ainda tem que ser o de melhor, dar o de melhor dentro desse universo completamente contraditório à sua vida cotidiana. Não tenha dúvida. Então, na verdade, a gente sabe que, assim, você tem que ter a compreensão do momento, tal, que houve, né, uma pandemia, então tá numa pandemia que você precisa dar um jeito, como todo mundo diz. Mas a gente sabe que é muito difícil, muito complicado para um país como o nosso, totalmente desigual, e que, na verdade, sem uma infraestrutura de tudo aquilo que era necessário. Por exemplo, nem as escolas, aliás, as próprias escolas não têm a estrutura necessária. Porque, de verdade, como você tem o professor lá no giz, na lousa, na caneta, então até a escola tinha pouco acesso, vamos dizer, de tecnologia. Isso eu estou dizendo de uma instituição técnica e tecnológica, que é o caso de onde eu já trabalho há 30 anos, né, nas ETECs e FATECs, que a gente sabe o quanto isso está sendo difícil. Então, assim, é complicado e leva o estresse mesmo, porque o medo do desemprego, que leva o professor a ficar com medo de não passar as aulas dele, de não conseguir transmitir as aulas dele. É que ele tem medo, eu estou empregado para fazer isso. Se eu não conseguir fazer, eu não vou estar mais empregado.
Você não pode simplesmente obrigá-la a passar 24 horas na frente da tela de um computador. Então, tudo isso a gente vem e dizendo claro para os trabalhadores, as trabalhadoras, docentes, mulheres, né, que os sindicatos estão aí para isso. Os sindicatos estão exatamente para te apoiar nesse momento, para que não haja esse abuso e para que você não seja desrespeitado, mesmo tendo esse teletrabalho, porque senão você é acharcado. Então, é isso que a gente vem fazendo. Então, Neuza, nesse momento, a gente tem acompanhado de perto essa angústia dos professores e também das outras pessoas que estão desempregadas, porque o momento é de extrema conflito. Por que extremo conflito? Porque a pessoa tem que comer, tem que trabalhar, tem que ficar em casa, então ele está entre a cruz e a caldeirinha, né? As ajudas do governo não chega contento, né, e ele tem que sobreviver com os filhos. Agora, tudo isso levou a um estresse a toda a família, aos filhos, à mãe, ao pai. E por conta disso, nós temos um grupo de pessoas doentes, mentalmente adoecidas. A nossa preocupação é como cuidar dessas pessoas que hoje estão passando por transtornos mentais por conta de uma situação que eles são obrigados a serem submetidas. Então, a gente vem assistindo, assim, é muito triste, você vem assistindo o aumento de suicídio, né? Isso acaba levando tanto o jovem quanto o trabalhador, porque pelo medo, né, às vezes já está desempregado e sem a possibilidade de vislumbrar um novo emprego nesse momento e sem a ajuda do governo, que na verdade ele nunca quis ajudar, ele deixou isso muito claro, né, porque ele e o Guedes tentaram segurar o máximo, né, e os governos do estado também ficaram naquela que só ajudaria se caso o governo federal tivesse a contrapartida de ajudar também a questão dos orçamentos de estados e municípios. Isso levou essa situação. E a surpresa de todos, de quase 60 milhões de invisíveis, né? Eles chamam de invisíveis, que são as pessoas que não tinham nenhum tipo de documento, né? E que trabalhavam no dia a dia vendendo o cafezinho, ou vendendo alguma coisa no semáforo, ou fazendo alguma coisa, e que, na verdade, acabou tudo isso ficando impossível. Né? E aí aumentou a violência também, né? Você teve o índice de violência também agora aumentou, tudo isso por conta de você saber que tem que ter um isolamento, mas você não tem condições básicas para nada para esse isolamento, para nada. É uma situação que a gente tem que repensar quando sair dessa situação, repensar como vamos defender a saúde pública, o nosso SUS, como vamos defender a nossa escola pública, né? Porque a situação deixou claro que os únicos que tinham condições de fazer qualquer coisa era o público. E era o público que eles estão atacando direto para fechar. Então, a gente precisa estar focado nisso, porque a saúde pública é o que é o que mais atende as pessoas com os problemas de saúde, né? E que tem essa situação tão desastrosa dessa pandemia de estar encharcado de problemas já, né, financeiro, de problemas de saúde anterior, enfim. Pois é, Neuza. Eu, quando escuto alguém defender o SUS, é como se falasse por mim. Eu sou uma pessoa tão antiga que eu fiz parte do rascunho do SUS. Não é? Penso que então, isso é bom. Na década de 80, nós, na área de sanitaristas, juntávamos para discutir uma saúde pública, onde desse conta de tudo e de todos. Exatamente. E ali nós éramos protagonistas em todos os países do mundo. Tanto que hoje, nenhum país com 200 milhões de habitantes tem um programa como o SUS. Nós somos os únicos. Então, e ficou exatamente como você falou, com muita precisão. O SUS foi o único que ofereceu vantagens para que a gente conseguisse atender com dignidade o volume de pessoas que caíam nas portas. E haja visto a situação das escolas também. Porque ainda sendo pública, se houvesse uma gestão decente,
teria sido distribuído toda a alimentação das merendas das crianças para os pais e não teria acontecido o que aconteceu. Bom, agora eu vou fechar fazendo uma pergunta. Bom, Neuza, por causa da pandemia, nós tivemos um grande número de mulheres desempregadas, muitas desempregadas. E essas mulheres, em sua maioria, elas são arrimos de família. Elas dependem delas mesmas para prover a vida da sua família, que geralmente são 2 a 3 filhos. Né? Então, como fazer com essa mulher que, além de ter que procurar emprego, no momento que não há emprego, e ainda ter que conciliar esse filho que está praticamente sozinho e ainda ter que ser professora? Como é que ela vai conciliar isso? Não é fácil, não. A gente, infelizmente, né, logo no começo, a notícia era que a grande maioria não ia ser demitido e tal, né? Nas escolas públicas, na rede pública, não houve nenhuma demissão que eu saiba, tal. Nas particulares, provavelmente, porque teve até algumas escolas que fecharam, né? E aí você vê a família, na verdade, se ela tiver mais gente, amigos ou família, que vão ter que estar ajudando essa mulher a ter pelo menos o mínimo básico dela, né? Porque vai ter que se inscrever nesses programas que a maioria não está conseguindo se inscrever, a gente vê todos os dias, né? A reclamação não está conseguindo se inscrever e aqueles que se inscrevem não estão conseguindo receber, enfim. Então, a mulher, ela realmente, quando a gente diz professora, enfermeira e tudo mais, é que a mulher sempre foi vista com a função de cuidadora, né? Então, essa função de cuidadora é que leva a gente a profissões, na verdade, que é praticamente um cuidar. Se você for ver, o professor é isso, o enfermeiro é isso, a médica, enfermeiro, a dona de casa, a empregada doméstica, a diarista, é o cuidar. Ela está no cuidar da casa, ela está no cuidado do idoso, o cuidado da criança, está sempre na mão das mulheres, né? E é um trabalho de extrema importância, um trabalho muito bonito, vamos dizer assim, né? Mas que extremamente mal remunerado e mal reconhecido. Não é reconhecido na sua íntegra mesmo, infelizmente. Então, a gente está vendo aí as empregadas domésticas sendo demitidas, e isso está vindo uma ajuda dos sindicatos. Os sindicatos das empregadas domésticas, os sindicatos de educação, nós, Sinteps, a POESP e outros sindicatos, as centrais, todas estão se mobilizando, montando cestas básicas, montando material de higienização, enfim. Então, a gente está nessas ações, né, de auxiliar, de montar, tanto que teve um sindicato também que colocou à disposição um prédio que ele tem para ser hospital de Campana, o Sindicato dos Químicos do Estado de São Paulo, né? E mesmo assim o governo não quis ouvir, né? Ele quis montar o Campana no Morumbi, né? Então a gente já sabe por quê, né? Lá não tem paciente mesmo, no Morumbi não vai ter ninguém para ir no hospital, e quem vai sair da Zona Leste, dos rincões da Zona Sul, Zona Oeste, Centro-Oeste, para ir no Hospital de Campana, no Morumbi. Exatamente. Isso é para já não funcionar mesmo, é já para não dar essa assistência. E é muito triste, mas só com a nossa solidariedade as pessoas estão vivendo. Nós aqui na Capra, em Ponte Rasa, temos trabalhado também essa questão da solidariedade, mas é muito pouco, porque não é só de pão que essa mulher vai viver. Exato. Ela precisa de dinheiro para se locomover, mesmo com todas as dificuldades. Ela tem as concessionárias para pagar, água, luz, telefone. O governo não vai dar mole para essa mulher. Daí, mais uma vez, Neuza, eu volto para as questões, se nós tivéssemos uma telefonia pública, se nós tivéssemos uma questão de água pública, que não fosse para pagar, que nós tivéssemos uma eletricidade pública, aí nós poderíamos ser, dentro dessas concessionárias, fazer as nossas concessões. E daí sim, aí você poderia dizer, o Estado vai arcar, neste momento, com todas as questões das concessionárias, das pessoas envolvidas na pandemia. Bom, aqui a gente vai encerrar, e eu vou deixar uma pergunta para você, porque praticamente todo mundo sabe, porque está na cabeça de cada um. É a seguinte, você já viveu, Neuza, em algum momento da sua carreira,
como profissional, como funcionária pública, como funcionária de empresa privada, ou como ser humano, uma situação tão caótica e tão parecida com essa como a gente está vivendo? Olha, Lúcia, eu de verdade acho que eu não consigo lembrar, não. Assim, a gente, né, vem de classe média baixa, tal. Meus pais sempre trabalharam, né, aquela situação. Mas assim, essa situação caótica que é que assim, quando você diz que temos que estatizar, é exatamente aquilo que a gente vem discutindo há anos, é o tal do Estado mínimo, que todo mundo acha que é uma maravilha o privado, que é uma maravilha, tá? E depois, numa situação dessa, ele deveria enxergar que o público é importante, porque são todos os seus impostos, toda a sua arrecadação, ele tem que ser voltado para o povo. Então, assim, eu realmente não vivenciei isso na minha vida profissional, essa situação nem na minha vida pessoal, essa situação tão desastrosa como a gente está hoje, e assim, uns desgovernos, uma situação de governo que não quer assumir que ele tem um povo, que ele tem uma população, e uma população que ainda não se enxergou como população mesmo para ir, sabe, para enfrentar, para ir por enfrentamento. Eu acho que quando a gente sair desta pandemia, que a gente espera sair, nós temos que repensar muito essa questão do Estado, essa questão dos nossos direitos enquanto cidadão, né? Que tenha servido, pelo menos para uma grande parte da população brasileira, acordar que o Estado tem que ser nosso. Exatamente. Não é, Neuza? Tem que ser nosso. Isso mesmo. Se a gente não compreender nesse momento de dor, vai ficar muito difícil, porque assim, hoje, quando eu me encontro num quadrado de São Paulo com 4.600.000 pessoas, exato, eu já sei que quem está na linha de frente da morte são as periferias mesmo. Total. São as comunidades. E quem estão nas comunidades que antes já sofria com a saúde, já sofria com a educação, já sofria com o desemprego, são os pobres, os negros e as mulheres. Somos nós que estamos na periferia. Então, mais uma vez, a gente vai estar aqui, não é, Neuza, dizendo que a periferia é a linha de frente do sofrimento. E é por isso que nós temos que sair às ruas, depois disso, se sairmos com saúde física e mental, espero que sim. Com certeza. Temos que trazer a compreensão que temos que trazer o Estado de volta para o cidadão que banca o Estado com seus impostos. Até porque, enquanto candidata pré-vereadora de São Paulo, eu vou brigar muito por essas questões de políticas públicas, e quando eu falo política pública, eu estou incluindo principalmente as mulheres e as negras, porque são as maiores vítimas de uma sociedade hoje, principalmente em São Paulo e nas zonas periféricas. Então, gostaria que você fizesse as suas considerações finais e vamos caminhar, porque temos muito para ser feito. Até porque já perdemos tudo que ganhamos esses anos todos. Exatamente. Tem que recomeçar do zero. Por favor, as suas considerações finais. Bom, Lúcia, eu fico muito feliz, né, de realmente poder ter participado dessa entrevista, desse bate-papo gostoso da gente, né? Acredito que, de verdade, você será uma excelente vereadora da cidade de São Paulo, que é o que a gente espera, uma mulher com muita garra, uma mulher que está assim, muito na presença da luta das mulheres, né? Está muito presente, né? E a gente eu só tenho que te agradecer mesmo, porque de verdade é uma luta que a gente sabe que, assim, ela é contínua mesmo, é uma luta continuada, a gente sabe que temos que ir em frente, não podemos desistir, e temos que trazer, sim, as mulheres, né, como você mesmo diz no início, somos uma grande maioria, 52% para mais, quase 54% de mulheres, nessa luta, juntas, né, e passando essa pandemia, acho que a gente tem que rever mesmo tudo isso para que nós possamos nos juntarmos por um
projeto muito maior, para uma luta muito maior, e te parabenizo também por essa garra de se colocar candidata, né, a esse momento que também não está fácil para nós mulheres e não está fácil para a política do país. Mas parabéns, obrigada mais uma vez. Eu que tenho que agradecer. Você foi brilhante, com certeza você passou muita positividade, principalmente para os professores que estão aí à mercê, né? Não tem espaço para desabafar, o único desabafo é com o aluno que também está precisando desabafar, porque nem ele consegue ter aula. Exato. Então, a gente precisa abrir mais debate nesse campo com os professores, até trazer, viu, Deus, alguns professores nesse momento, para que eles contem as suas experiências dentro dos seus quadrados. Eu até deixo para você essa missão de trazer 2 professores para a gente bater esse papo. Como é que vocês estão sobrevivendo no meio desse pandemônio e dessa pandemia? Tá certo? Obrigada mais uma vez. E aqui eu deixo meus agradecimentos às pessoas que vão nos assistir. E peço para que entre no nosso Instagram, nós estamos no Face, estamos no YouTube, e tem uma página Lúcia Lima, que lá tem alguns recados meus, de muita coragem, muita fé. Eu acho que quando a gente não morre, a gente tem que brigar para continuar vivas. E muito obrigada mais uma vez. Amém.